Olavo de Carvalho versus militares. Acompanhando o julgamento do Felipe Martins essa semana, me veio uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Logo que o Bolsonaro foi eleito, ele montou o governo dele por dois grupos, majoritariamente. Um sendo os militares, de um lado, um braço militar, o outro lado, um braço ideológico, que eram os alunos do Olavo de Carvalho. Eu quero que vocês tragam agora à memória duas figuras representantes agora nesse momento que nós estamos vivendo, desses dois lados. Um, o tenente-coronel Cid Gomes, ajudante de ordens do Bolsonaro, que estava com o Bolsonaro diariamente, tanto em suas viagens, no seu dia a dia. E a outra, o Felipe Martins, aluno do Olavo de Carvalho, assessor direto do presidente, assessor especial da presidência, que também acompanhava o Bolsonaro no seu dia a dia e suas viagens internacionais. Esses dois grupos, logo de cara, começaram a rivalizar dentro do governo. E o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, por quê? Né? Ele montou esses dois grupos. Um, porque ele era militar, ele tinha a figura dos militares ali que ele sempre defendeu durante seus mandatos como deputado federal, né? Todas as suas vezes que ele subia na tribuna, ele defendia os militares. Enfim, mas ele tinha consciência também que a eleição dele se deu pelo fato da ascensão da direita, que foi simbolizada por uma pessoa que era o Olavo de Carvalho, que formou um grupo de alunos através do COF, curso online de filosofia, e alunos que ganharam destaque internacional, sendo eles Ítalo Marcilli, Alan dos Santos, Carlos Nadalim, né, Bernardo Kister, Ernesto Araújo, que veio fazer parte ser ministro do Bolsonaro, ministro do chefe do Itamaraty, o próprio Eduardo Bolsonaro, entre tantas figuras ali que quem desses não fazia parte do governo tinha acesso livre dentro do governo. E os militares ali nas figuras do próprio vice-presidente da República, o general Mourão, Braga Neto, o general Santo Cruz, à época, general Heleno, tantos generais que fizeram parte do governo Bolsonaro, mas começou esse racha e o Bolsonaro ele começou a optar por um grupo sendo os militares, ou seja, os conservadores foram perdendo espaço no governo, os militares foram ganhando mais espaço e o próprio Centrão foi ocupando o governo, ou seja, o Bolsonaro acreditou que no final das contas, se desse merda, ele optou pelos militares porque era quem detinha o poder das armas, ele acreditava que os militares queriam defendê-lo. Lê do engano. Pois bem, quando aconteceu a merda, Bolsonaro perdeu as eleições, o povo também colocou a confiança nos militares, foi para a porta do exército, e o que aconteceu? Os militares deu de costa para o povo. Em todos os atritos que o Bolsonaro tinha dentro do governo, os militares aconselhavam ele fazer acordo, a ele abaixar a cabeça. A treta com Alexandre de Moraes não começou agora, começou lá em 2019, quando o Bolsonaro quis nomear para chefe da Polícia Federal o Ramagem. E a primeira intervenção do Moraes foi ali, não deixando ele nomear. Na época, o que os conservadores falavam, o grupo ideológico, que ele tinha que nomear sim e passar por cima da ordem do ministro Alexandre de Moraes. O que ele fez? Ele escutou os militares. Pois bem, ele depositou toda a confiança dele nos militares e foram os militares que foi o grande motivo da queda do Bolsonaro. E agora eu trago novamente essas duas figuras, porque os dois passaram por situações idênticas. Os dois foram presos, perseguidos, presos políticos, com quem os prendeu tinha um único objetivo, adquirir a delação deles. Foi oferecido para os dois a delação premiada. Um formado na base militar, ou seja, com treinamentos militares, treinamentos físicos e tudo aquilo que você espera dos militares. O outro formado num curso de filosofia do Olavo de Carvalho. E quem que aguentou firme? Quem que não delatou? O militar? Não, pelo contrário, Felipe Martins. Ficou 6 meses preso, 10 dias dentro de uma solitária preso e não delatou porque ele falava que ele não tinha que delatar. Se ele fosse delatar, teria que inventar mentiras. E o outro, o militar, o tenente-coronel, o treinado, o de quem você esperava coragem, que é isso que se espera dos soldados. O Bolsonaro sempre falou que um soldado que vai para a batalha e tem medo de morrer é um covarde. O outro foi covarde. Sem julgamentos, porque nós sabemos pela tortura psicológica que ele passou, filha ameaçada, esposa ameaçada, mas não aguentou e fez uma delação que ele não vai conseguir usufruir dos méritos dessa delação, porque foi uma delação totalmente controversa, cheio de mentiras,
cheios de idas e voltas, ou seja, ele contava uma história, depois ele voltava atrás, contava outra. Ele mesmo falou, saiu o áudio dele, que ele perguntou para os federais: o que vocês querem que eu falo? Fala para mim que eu vou contar, eu vou ratificar a história de vocês. Mas ele fez isso, contou a história que eles queriam, depois voltou atrás, ou seja, qual que é a conclusão da história? E agora é o que nós estamos vendo aí. Os militares deram de costa para o Bolsonaro. O grupo ideológico é o grupo que está trazendo aí novamente uma esperança para o Brasil. O Brasil, nesse momento, está pegando fogo. Brasil afora, várias cidades fazendo manifestações, buzinaços, pedindo impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes. O povo criou coragem de novo, porque 2 alunos do Olavo de Carvalho estão lá nos Estados Unidos batalhando pelo Brasil. Um se chama Paulo Figueiredo, aluno do Olavo de Carvalho, jornalista Paulo Figueiredo, o outro Eduardo Bolsonaro. E não adianta vir falar que eles estão prejudicando o Brasil, não, porque eu lancei uma enquete aqui no meu Instagram perguntando de quem é a culpa pelo tarifaço que o Trump impôs ao nosso país. 80% dos meus seguidores disseram: a culpa, eu coloquei a enquete com 2 respostas: Lula e Alexandre de Moraes, ou outra culpa é do Eduardo Bolsonaro. 80% votou que a culpa é do Lula e do Alexandre de Moraes, pois nós sabemos que se o Trump está tarifando o Brasil, ele colocou na carta dele pela perseguição política que está acontecendo hoje no nosso país. E nós precisamos de liberdade. E o Trump passou pelo mesmo processo que o Bolsonaro está passando agora. E como ele foi reeleito, ele teve a chance de ser reeleito, ele não vai repetir o mesmo erro que ele cometeu lá atrás. Então ele está dando esse apoio para o Bolsonaro. E a última chama de esperança que nós temos agora de derrotar o Alexandre de Moraes, através das sanções que estão vindo dos Estados Unidos, visto confiscado, lei Magnitsky que pode vir por aí, dentre outras coisas. Esperamos que algo possa acontecer disso, que não morra, e se acontecer, que esse movimento não morra, e a ditadura prevaleça no Brasil. Então, e se acontecer, vai ser, lógico, pelas mãos de Deus em primeiro lugar, de Nossa Senhora, e pela mão dos conservadores, dos alunos do eterno Olavo de Carvalho. Encerro com uma frase que ficou muito conhecida, que é: o Olavo tem razão.